Num dia eu tinha casa com piscina, quartos, carros na garagem. No outro, eu não tinha dinheiro nem para comprar um macarrão instantâneo. Essa frase foi dita em 2026 por uma mulher que o Brasil inteiro conhece. Uma mulher que criou um dos bordões mais repetidos da história das novelas. Não é brinquedo, não! E que, durante mais de 4 décadas, esteve presente na televisão brasileira interpretando personagens fortes, batalhadoras, queridas. E essa mesma mulher, durante a pandemia, foi morar num abrigo para artistas em dificuldade. Foi traída financeiramente por alguém muito próximo. Perdeu a casa, perdeu os carros. E hoje, aos 69 anos, vive de uma aposentadoria que ela mesma descreveu. E que, segundo ela, um farmacêutico questionou ao vê-la pegar um remédio gratuito pelo SUS. Essa mulher é Solange Couto. E a história dela é uma das mais honestas e mais duras já contadas dentro da casa do BBB. Para quem cresceu vendo televisão brasileira nos anos 80, 90 e 2000, Solange Couto é um rosto inconfundível. A mulata símbolo dos espetáculos de Oswaldo Sargentelli. A Adelaide de Sim a Moça, a Zulmira de A Viagem e, acima de tudo, a inesquecível Dona Jura de O Clone, personagem tão marcante que, em 2025, ganhou uma praça de alimentação com seu nome nos estúdios Globo. Mas em 2026, Solange Couto voltou aos holofotes de uma forma completamente diferente, como participante do BBB 26. E dentro da casa, ela revelou uma história que pegou o Brasil de surpresa. Uma história de golpe financeiro, de perder tudo, casa, carros, estabilidade, de um dia para o outro. De morar no retiro dos artistas durante a pandemia, de enfrentar um infarto. E de viver hoje com uma aposentadoria que ela descreveu com total honestidade, incluindo o constrangimento de ser questionada por usar o SUS. Hoje vamos contar essa história completa. Os mais de 45 anos de carreira, os papéis icônicos e a verdade que poucos sabiam sobre o que aconteceu por trás das câmeras. Se você ainda não se inscreveu, é a hora, porque essa história é uma das mais reais que você vai ver neste canal. Solange Couto dos Santos nasceu em 1º de julho de 1956, no Engenho de Dentro, na zona norte do Rio de Janeiro, e foi criada no Engenho da Rainha, bairros que formam parte da história popular e cultural carioca. De ascendência africana e portuguesa, Solange iniciou sua trajetória artística ainda muito jovem, aos 16 anos na década de 1970, como uma das mulatas dos espetáculos de Oswaldo Sargentelli, uma das figuras mais importantes na valorização e exposição da cultura afro-brasileira e do samba na televisão da época. E o detalhe sobre essa fase é impressionante. Solange chegou a protagonizar 23 dos 26 quadros do show Saravá e Iemanjá, uma das produções mais conhecidas de Sargentelli. Ela se tornou, segundo descrições da época, uma verdadeira mulata símbolo. Um título de grande prestígio dentro daquele universo artístico. Foi esse trabalho, nas passarelas, nos espetáculos de samba, que abriu as portas para sua entrada na dramaturgia. Em 1981, Solange fez sua estreia em novelas com Os Imigrantes, na Bandeirantes. 2 anos depois, em 1983, ela foi para a Pade Globo, emissora onde construiria a maior parte da carreira que a tornaria conhecida nacionalmente. Atuou em Voltei Pra Você, Tenda dos Milagres, e em 1986, em Sim a Moça, dando vida à personagem Adelaide, da passarela de Sargentelli aos estúdios da Globo. Em poucos anos, Solange Couto deixou de ser mulata símbolo para se tornar atriz. Um caminho que poucas mulheres da sua geração conseguiram percorrer com tanto sucesso. É importante destacar o contexto cultural dessa transição. Nos anos 70 e 80, a televisão brasileira ainda estava construindo seus padrões sobre representatividade. E o caminho das mulatas, dos espetáculos de Sargentelli, para papéis de destaque em novelas, não era de forma alguma garantido ou comum.
Muitas mulheres que se destacavam nesses espetáculos nunca conseguiam essa transição, permaneciam associadas para sempre ao papel inicial. Solange Couto conseguiu romper essa barreira, construindo uma carreira que se estenderia por décadas e por múltiplas emissoras, consolidando-se não como uma figura de um momento específico, mas como uma presença constante na teledramaturgia brasileira. Ao longo dos anos 90, Solange Couto continuou construindo uma carreira sólida, com participações em produções como Cananga do Japão, 1989, na Manchete, Deus nos acuda, 1992, A Viagem, 1994, onde interpretou Zulmira, e Dona Flor e seus dois maridos, 1998. Mas foi em 2001, na novela O Clone, escrita por Glória Pérez, que Solange Couto viveu o papel que definiria sua carreira para sempre, Dona Jura. A personagem ficou eternizada por um bordão simples, mas extremamente carismático. Não é brinquedo, não! Esse bordão se espalhou pelo Brasil de uma forma que poucas frases de novela conseguem alcançar. Virou parte do vocabulário popular, foi repetido em programas de humor, em conversas do dia a dia, em memes, décadas antes da palavra meme existir no vocabulário comum. Até hoje, mais de 2 décadas depois, Dona Jura é, segundo praticamente todas as fontes que cobrem a trajetória de Solange Couto, considerada o papel mais marcante de toda a sua carreira em novelas. E o reconhecimento por esse papel não ficou apenas na memória do público. Em 2025, os Estúdios Globo inauguraram uma praça de alimentação batizada com o nome de Dona Jura, uma homenagem que coloca Solange Couto ao lado de outros nomes históricos da emissora, eternizados em espaços físicos dentro do complexo onde décadas de televisão brasileira foram produzidas. Depois de O Clone, Solange continuou trabalhando. Apresentou o programa Bom Dia Mulher na Rede TV entre 2002 e 2003, uma passagem que terminou em demissão devido a desentendimentos com a emissora. Em 2007, foi a última atriz a interpretar a icônica Cuca do seriado infantil Sítio do Pica-Pau Amarelo, na Globo, por 1 ano. Teve ainda passagens pela Record TV em novelas como Bicho do Mato e O Poder e o Amor, além de protagonizar a série Pecado Mortal. Não é brinquedo, não! Se tornou parte do Brasil. Mas a vida real de quem deu vida a essa frase, décadas depois, mostraria que a vida, de fato, não é brinquedo. A vida pessoal de Solange Couto também é marcada por momentos significativos. Alguns conhecidos do público, outros revelados apenas em entrevistas mais recentes. Seu primeiro casamento aconteceu muito jovem. Dos 18 aos 23 anos, Solange foi casada com o cantor Sidney Magal, um dos nomes mais conhecidos da música brasileira, especialmente pelo sucesso Sandra Rosa Madalena. Seu segundo marido foi Widson Cordeiro, com quem Solange teve 2 filhos, Márcio e Morena. E o terceiro capítulo amoroso de Solange traz um detalhe que surpreendeu muita gente. Em janeiro de 2011, aos 54 anos, ela engravidou de seu terceiro filho, fruto do casamento com Jamerson Andrade. Uma gravidez aos 54 anos é, por si só, um evento raro e notável. Solange chegou a posar nua, grávida, ao lado do marido. Um registro que circulou amplamente na época, celebrando a maternidade tardia de forma aberta e sem constrangimentos. Em entrevistas e participações posteriores, incluindo o programa Tamanho Família, em 2019, Solange revelou outro detalhe pessoal importante. Ela contou que foi pai e mãe na criação dos filhos mais velhos, Márcio e Morena. Uma descrição que sugere que, em determinado momento, ela criou os filhos sem a presença constante de uma figura paterna, acumulando ambos os papéis. No mesmo programa, Solange contou ainda como conheceu Jamerson, seu marido, através de uma antiga rede social, num detalhe que humaniza ainda mais sua trajetória. Mesmo sendo uma atriz com décadas de carreira e reconhecimento nacional, ela encontrou o amor da mesma forma que milhões de brasileiros comuns, através da internet. Atualmente,
Segundo informações mais recentes, Solange está solteira e descreve a própria situação com uma frase que se tornou marcante. Ela está casada consigo mesma. 3 casamentos, 3 filhos, uma gravidez aos 54 anos, celebrada sem pudor. E hoje, aos 69, em paz com a própria companhia. Em 2015, Solange Couto enfrentou um evento de saúde sério, um infarto. A forma como ela reagiu a essa experiência, segundo registros da época, mostra o que se tornaria uma marca registrada de sua personalidade. Mesmo depois de um evento cardíaco grave, ela declarou, em tom de humor e leveza, que já estava querendo dar cambalhota. Uma forma de minimizar a gravidade do momento e transmitir ao público uma sensação de recuperação rápida e bom humor. Esse tipo de reação, enfrentar um problema de saúde sério com humor público, se tornaria, anos depois, um padrão recorrente na forma como Solange lidaria com adversidades. A mesma característica que a tornou querida em papéis de mulheres batalhadoras e figuras maternas nas novelas parecia se refletir em como ela enfrentava, na vida real, os próprios desafios. Mas o infarto de 2015 aconteceu num momento da vida de Solange que, olhando em retrospecto, antecedia um período de transformações muito mais profundas. Não apenas na saúde, mas na estabilidade financeira que ela havia construído ao longo de décadas de trabalho. Porque pouco tempo depois, algo aconteceria que mudaria completamente a trajetória de Solange Couto. Não através de um evento médico, mas através de uma traição que ela descreveria anos depois como um dos momentos mais difíceis de toda a tua vida. Um infarto enfrentado com humor e leveza. Mas o coração não seria o único a sofrer um golpe. Em janeiro de 2026, dentro da casa do BBB 26, em conversa com Babu Santana e Aline Campos, Solange Couto fez uma revelação que comoveu o Brasil. Ela contou que foi vítima de um golpe financeiro que mudou completamente sua vida. E o detalhe mais impactante dessa revelação foi a origem da traição. Segundo Solange, ela veio de alguém muito próximo, alguém em quem ela confiava. O prejuízo foi tão grande que Solange precisou vender tudo o que tinha para conseguir pagar as dívidas que haviam sido assumidas. Dívidas que, pela forma como ela descreveu, não eram dela por escolha, mas resultado da ação dessa pessoa próxima. A frase de Solange sobre essa decisão resume um princípio de vida. Para mim, não existia a opção de dever e não pagar. Preferi vender tudo. E o que ela vendeu não era pouco. Segundo a própria descrição, era uma casa confortável e ampla, com piscina, quartos, carros na garagem. Tudo isso descrito por ela como representando uma conquista de anos de trabalho. A virada, segundo Solange, foi brutal. E a frase que melhor resume essa virada já se tornou, desde que foi dita, uma das mais repetidas sobre sua participação no BBB. Num dia, eu tinha casa com piscina, quartos, carros na garagem. No outro, eu não tinha dinheiro nem para comprar um macarrão instantâneo. De uma vida de conforto material, construída ao longo de mais de 40 anos de carreira na televisão, para a impossibilidade de comprar um pacote de macarrão instantâneo. Em pouquíssimo tempo, segundo a própria descrição. O desabafo, feito dentro da casa mais vigiada do Brasil, comoveu os colegas de confinamento e repercutiu intensamente nas redes sociais, onde fãs destacaram a dignidade, a força e a honestidade de Solange ao enfrentar, publicamente, um dos momentos mais difíceis de sua vida, longe dos holofotes. Décadas de trabalho, transformadas numa casa com piscina. Uma traição de alguém de confiança, e tudo isso desapareceu, restando no fim a falta de dinheiro para um macarrão instantâneo. Esse tipo de relato é especialmente significativo porque revela uma dinâmica que raramente é discutida abertamente. A vulnerabilidade financeira de celebridades não vem, na maioria das vezes, de gastos excessivos ou de má gestão pessoal.
vem frequentemente da confiança colocada em pessoas próximas, que administram finanças, contratos ou negócios em nome do artista. Quando essa confiança é traída, o resultado pode ser instantâneo e devastador, independente de quantas décadas de trabalho sustentaram aquele patrimônio. A escolha de Solange, vender tudo em vez de simplesmente não pagar as dívidas, revela também um código de ética pessoal que vai além da obrigação legal. Para ela, havia algo moralmente inegociável em honrar compromissos financeiros, mesmo quando esses compromissos não eram originalmente dela. A consequência prática do golpe financeiro levou Solange Couto a uma decisão que para muitas pessoas seria impensável. Durante a pandemia, ela foi morar no Retiro dos Artistas. O Retiro dos Artistas é uma instituição de referência no Brasil. Um abrigo que ampara atores, produtores, profissionais de circo, maquiadores e cantores que enfrentam vulnerabilidade financeira. É o tipo de lugar que existe justamente porque a indústria do entretenimento, apesar de toda a visibilidade que proporciona durante os anos de sucesso, frequentemente não garante segurança financeira na velhice ou em momentos de crise. Mas a decisão de Solange de aceitar esse convite não foi motivada apenas pela questão financeira. Segundo informações da época, havia um fator principal adicional, talvez ainda mais importante para ela: a chance de morar perto de sua mãe, que já residia no local e precisava de cuidados. Pense na dimensão emocional disso. Uma atriz com mais de 40 anos de carreira, conhecida nacionalmente por papéis icônicos, sem trabalhos na área devido à pandemia e enfrentando dificuldades financeiras sérias, encontrou, no Retiro dos Artistas, não apenas um teto, mas a possibilidade de estar ao lado da mãe durante um momento em que ambas precisavam de apoio. Essa combinação, necessidade financeira real, somada ao desejo genuíno de cuidar da família, é o tipo de história que raramente aparece nas manchetes sobre celebridades. Geralmente, o que se vê é apenas atriz famosa em dificuldades financeiras, sem o contexto humano que explica por que especificamente aquela pessoa aceitou aquela solução. Solange Couto não escondeu essa fase. Já havia mencionado essa experiência em outras entrevistas antes mesmo do BBB 26, o que mostra que a honestidade sobre esse período não era uma estratégia de momento de vulnerabilidade dentro do reality, mas parte de como ela já vinha há anos falando sobre a própria trajetória. Um abrigo para artistas em dificuldade, uma mãe que precisava de cuidados e uma atriz que escolheu, entre todas as opções, ficar perto de quem mais importava. Em 2026, já dentro do BBB 26, Solange Couto fez outra revelação que gerou grande repercussão. Ela falou sobre o valor real de sua aposentadoria. O valor, segundo ela, está longe de sustentar qualquer padrão de luxo que o público costuma associar a quem já teve destaque na televisão. Especialmente alguém que trabalhou décadas na Globo, emissora historicamente associada aos salários mais altos da TV brasileira. E junto com essa revelação sobre a aposentadoria, veio um relato que expõe um tipo de preconceito específico que poucas pessoas imaginam que celebridades enfrentam. Solange contou que foi criticada por um farmacêutico ao usar o SUS. Segundo ela, já fui à farmácia pegar remédio de pressão, que é distribuído gratuitamente pelo SUS. E o farmacêutico olhou para mim e disse: "Mas você, uma global, pegando remédio de graça." Pense no peso dessa frase. Um profissional de saúde vendo uma mulher que ele reconhece da televisão, uma global, ou seja, alguém associado à Rede Globo, questionando o direito dela de usar um serviço público gratuito, ao qual ela tem direito como qualquer cidadã brasileira. Esse tipo de comentário revela uma percepção equivocada, mas extremamente comum: a de que fama é sinônimo automático de riqueza permanente. Que alguém que já apareceu na televisão, que já foi reconhecido nacionalmente por papéis icônicos como Dona Jura, não pode ou não deveria precisar de serviços públicos básicos. Solange
Em resposta a esse tipo de situação, fez uma observação que resume a realidade da profissão artística no Brasil. A gente ganha no verão para ter no inverno, destacando a instabilidade que faz parte da rotina de muitos artistas. Períodos sem contrato, sem renda fixa, dependendo de uma indústria que é, por natureza, sazonal e imprevisível. Essa fala, segundo análises da época, ecoou entre colegas de profissão e ajudou o público a entender que a carreira artística, apesar da visibilidade, nem sempre garante segurança financeira contínua. Uma global pegando remédio de graça. Um farmacêutico questionando esse direito. E Solange Couto, com a mesma honestidade que sempre teve, explicando uma realidade que a maioria do público nunca havia parado para considerar. Esse episódio com o farmacêutico ilustra um fenômeno mais amplo que afeta artistas veteranos no Brasil. A expectativa social de que fama seja sinônimo de patrimônio permanente cria uma espécie de vergonha invisível em torno do envelhecimento na profissão. Muitos artistas que enfrentam dificuldades financeiras na terceira idade preferem esconder essa realidade, justamente para evitar reações como a do farmacêutico. Questionamentos, julgamentos ou até a sensação de estarem decepcionando o público que os conheceu no auge. A escolha de Solange de falar abertamente sobre isso dentro de um programa de televisão assistido por milhões é, em si, um ato de coragem que vai muito além do entretenimento. É uma forma de normalizar uma conversa que a sociedade brasileira, historicamente, prefere não ter. A participação de Solange Couto no BBB 26 não foi marcada apenas pelas revelações emocionantes sobre o golpe financeiro e a aposentadoria. Ela também se envolveu em polêmicas. Segundo a apresentadora Sônia Abrão, Solange foi condenada por falas consideradas barbaridades dentro do programa. Um dos comentários que gerou forte repercussão foi quando Solange comentou que outra participante, Ana Paula Renault, não teve filhos, porque não tem capacidade de amar. Uma fala que a apresentadora Tati Machado, comentarista do programa, fez questão de repudiar publicamente. Esse tipo de declaração, somada a outras polêmicas ao longo da participação, teve um efeito direto na recepção do público. Solange Couto chegou a entrar para o top 10 de rejeição da história do BBB, segundo informações de 1º de abril de 2026. Aqui está o que torna essa situação particularmente complexa. Ao mesmo tempo em que Solange estava sendo amplamente criticada por declarações polêmicas, ela também estava sendo celebrada pela honestidade e dignidade ao falar sobre o golpe financeiro, o retiro dos artistas e a aposentadoria. Duas narrativas completamente diferentes, acontecendo simultaneamente dentro do mesmo programa. A Solange, que comove o Brasil com sua história de superação, e a Solange, que entra para o top 10 de rejeição por falas polêmicas. E mesmo com toda essa rejeição, Solange chegou ao 12º paredão da edição, disputando a permanência na casa contra as participantes Jordana e Marciele. Uma disputa direta por um prêmio que passa de 5 milhões de reais, reforçando, segundo descrições da época, a grande virada em sua jornada. Depois das polêmicas, segundo informações também de 2026, Solange Couto entrou no radar da Globo para possíveis novos trabalhos, o que sugere que, independentemente da rejeição do público durante o programa, sua participação no BBB pode ter reaberto portas profissionais que estavam fechadas desde a pandemia, polêmicas que a colocaram entre as mais rejeitadas da história do programa. E, ao mesmo tempo, uma disputa por 5 milhões de dólares, e o possível retorno à emissora que a tornou famosa. O BBB 26 reescreveu em poucas semanas o capítulo mais recente da vida de Solange Couto. Em setembro de 2025, poucos meses antes de entrar no BBB 26, Solange Couto participou do programa Conversa com Bial, onde falou sobre os bastidores da carreira, sobre personagens e bordões marcantes, e sobre o início como bailarina.
Esse tipo de participação, uma entrevista reflexiva, num programa de conversa, pouco antes de entrar num reality show de confinamento extremo, mostra uma trajetória que, mesmo em meio às dificuldades financeiras reveladas posteriormente, mantinha espaço dentro da grande mídia para reconhecer e celebrar décadas de carreira. Com mais de 45 anos de trajetória, contando desde o início como dançarina nos anos 1970, Solange Couto acumula mais de 20 novelas no currículo, além de participações em realities anteriores. Dança dos Famosos, em 2016, e The Masked Singer Brasil, em 2023, onde interpretou a personagem Capivara. Esse histórico de participações em realities, mesmo antes do BBB 26, mostra que Solange já vinha, há anos, se adaptando a um cenário de televisão diferente daquele em que construiu o auge da carreira. O cenário das novelas tradicionais, que ao longo das últimas décadas reduziu drasticamente o número de produções e, consequentemente, as oportunidades de trabalho para atrizes da geração de Solange. A frase que resume essa adaptação é a mesma que ela usou para descrever sua situação amorosa atual. Ela soube se reinventar. Não apenas como atriz, mas como figura pública, como comunicadora, como influenciadora, usando as redes sociais para compartilhar reflexões sobre a vida e os bastidores da arte. 45 anos de carreira, mais de 20 novelas, e mesmo depois de perder tudo num golpe financeiro, a capacidade de se reinventar, de bailarina a atriz, de atriz a participante de reality, de participante de reality a voz que fala, com honestidade brutal sobre o que realmente significa envelhecer numa profissão sem rede de segurança. Aos 69 anos, Solange Couto carrega uma das histórias mais honestas já contadas dentro de um reality show brasileiro. Ela começou como mulata, símbolo de Oswaldo Sargentelli. Construiu uma carreira de mais de 45 anos, com mais de 20 novelas, incluindo o papel que a eternizou, Dona Jura, de O Clone, homenageada em 2025 com uma praça nos Estúdios Globo. Casou-se 3 vezes, teve 3 filhos, incluindo uma gravidez celebrada aos 54 anos. Enfrentou um infarto em 2015, com bom humor, e então foi traída financeiramente por alguém de confiança. Perdeu tudo: casa, carros, estabilidade. Foi morar no Retiro dos Artistas, durante a pandemia, em parte para ficar perto da própria mãe. E vive hoje de uma aposentadoria modesta, usando o SUS como qualquer outra cidadã, mesmo quando isso significa ser questionada por fazer exatamente isso. Em 2026, entrou no BBB 26. Foi polêmica. Entrou para o top 10 de rejeição da história do programa. Mas também foi, dentro da mesma casa, a voz que comoveu o Brasil com a frase sobre o macarrão instantâneo. E a história que reabriu, segundo informações, portas na Globo. Solange Couto é, ao mesmo tempo, polêmica e inspiradora, rejeitada e admirada. Uma mulher que perdeu tudo e que, mesmo assim, continua, aos 69 anos, solteira, casada consigo mesma, disputando, dentro de uma casa de televisão, a chance de recomeçar. De "não é brinquedo não", para "não tinha dinheiro nem para um macarrão instantâneo". A vida de Solange Couto prova que, por trás de qualquer bordão de novela, existe sempre uma pessoa real, com altos, baixos e a capacidade de continuar, independente do que a vida apresenta. Solange Couto construiu, ao longo de mais de 4 décadas, uma das carreiras mais reconhecíveis da televisão brasileira. Da mulata símbolo de Sargentelli à inesquecível Dona Jura. Mas a vida real, por trás dos bordões e dos papéis icônicos, incluiu uma traição financeira que tirou tudo, um período no Retiro dos Artistas, um infarto e a honestidade, corajosa e rara, de falar sobre a aposentadoria modesta e uso do SUS, dentro da casa mais vigiada do Brasil. Agora eu quero saber de você. O que mais te emocionou na história de Solange Couto? Foi a revelação sobre o golpe financeiro?
O período no retiro dos artistas? A história do farmacêutico e o SUS? Ou a frase sobre o macarrão instantâneo? Conta nos comentários. Se esse vídeo te trouxe algo, uma reflexão, uma surpresa, uma nova admiração, se inscreve agora e ativa o sininho. A gente conta as histórias reais por trás da fama, toda semana. No próximo vídeo, vamos contar a história de outro grande nome que marcou gerações e que esconde, atrás do sucesso, capítulos que poucos conhecem. Não vai querer perder. Até lá!